Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Essa aqui é a nossa aula de 31/8/2020, dentro da disciplina Informática Documentária. E hoje nós vamos falar sobre planejando a preservação digital de dados. Eu sou o professor Oswaldo. Bom, como você vê aí nesses slides, né? Esse slide, eu coloquei uma definição sobre o que nós vamos discutir hoje. Então, eu posso dizer para você que o que nós vamos discutir refere-se às questões relacionadas ao planejamento das etapas e da sucessão de atividades para uma implantação de ações de preservação de dados. Então, preservação digital de dados. Vamos ver aí o que é que isso quer dizer. Então, aqui nós vamos discutir tudo que está envolvido vamos dizer assim, nos bastidores, né, da implantação de serviços, de funcionalidades, de uma política de preservação digital de dados. Como eu já falei nas aulas anteriores, a preservação digital não é um produto que você compra e instala na empresa, não é uma portaria, uma comunicação que você baixa e pá, no instante aquilo está funcionando. É muito difícil, requer muita paciência, requer muita boa vontade de todos os participantes da instituição. E vocês verão que construir isso na instituição é uma coisa difícil, tá bom? E então, uma forma de nós tentarmos fazer desse desafio um sucesso, né? Transformar o fracasso no sucesso. O fracasso que eu digo é a implantação de um projeto. Todo projeto deve partir da premissa de que ele não vai dar certo. E a partir disso você vai gerenciar, vai administrar todos os problemas que vão afetar o projeto e que poderiam fazer com que ele não fosse realizado ou que ele não chegasse ao sucesso, tá certo? Então, gerenciando essa possibilidade de insucesso, de fracasso, nós minimizamos a chance de que o projeto dê errado e, portanto, vamos chegando cada dia mais perto do sucesso, tá certo? Bom, então, eu coloquei 8 coisas que você não pode esquecer no seu planejamento para a implantação de preservação digital. Ah, é tudo? Não, não é tudo, mas são 8 coisas bastante relevantes que, se você se preocupar com isso, você vai estar bem perto de conseguir realizar. Mas vamos. Primeiro, identificar e definir os envolvidos e suas responsabilidades. Quando você identifica quem está envolvido e qual a responsabilidade dessa pessoa, você cria então uma lista que nós chamamos dos envolvidos, dos stakeholders. Quem é o stakeholder? É o dono de uma empresa e é o usuário do produto ou do serviço que a empresa produz. Por que eles são importantes? Se você criar um produto sem consultar o usuário, o consumidor, a pessoa que vai usar aquele produto, aquele serviço, como é que você tem certeza de que ele vai usar? Como é que você tem certeza que ele vai gostar daquele produto? Como é que você vai ter certeza que você vai ter sucesso no mercado? Você precisa consultar a sua clientela, os seus usuários. Então, o usuário é um stakeholder extremamente relevante no seu trabalho. Sem esse stakeholder, o trabalho pode chegar ao final e você esquecer que você perceber que esqueceu um elemento fundamental e o projeto, então, a implantação do projeto ou o serviço, enfim, acaba não dando em nada. Um outro stakeholder, ou tipo de stakeholder relevante, quando você está implantando um projeto em uma instituição que já existe, que está funcionando, são as pessoas que trabalham na instituição. Você tem que ouvi-las, tem que ouvir o que eles pensam sobre o assunto e você precisa ouvir também sugestões e críticas que eles tenham sobre aquilo. Não ouvi-los significa que você se afasta um pouco do sucesso. Precisa ouvir essas pessoas, elas precisam entender que elas fazem parte daquilo tudo, que elas não são parte do problema, mas que elas são parte da solução. E quando você as envolve, chama, escuta, pergunta as opiniões dessas pessoas, elas se sentem parte daquilo que está sendo desenvolvido. Então, você vai diminuir as barreiras de rejeição ou de dúvidas ou de má vontade, porque aquilo é uma coisa dela também, ela está participando naquilo, então a chance de que tenha sucesso é muito maior, tá certo? Então aqui eu criei um pequeno modelozinho
para você poder ter uma ideia de como poderia ficar isso, tá certo? Esse é só um modelo, não quer dizer que é assim que tem que ser feito, você pode fazer de milhares de outras formas, mas muito bem. Está aqui, eu identifiquei quem são os meus envolvidos, quem é o meu corpo de stakeholders. Coloquei aí uma planilhazinha com 1, 2, 3, 4, 5 colunas. A primeira é a divisão da empresa onde aquela pessoa trabalha ou onde ela está envolvida. Setor, em uma instituição um pouco mais complexa, talvez além da divisão você tenha setores, setor 1, setor 2, setor de compra, setor de vendas, setor de almoxarifado, setor de entregas, enfim. Então, essas duas divisões que eu propus aqui, essas duas organizações que eu propus, a divisão e o setor, elas têm a ver com a organização, com a organicidade, tem a ver com a forma com que aquela instituição está planejada, tá certo? Depois disso é o nome de um stakeholder. Eu tenho aqui o João José. João José, ele fica claro pela planilha que ele trabalha no setor de compras, ele é da divisão de administração. Então, a Maria da Silva, que também é da administração e do setor de vendas, ela cuida dos pedidos dos clientes, ela cuida do cadastro de fornecedores, aí o telefone dela. Mesma coisa para Paula Soares, que é do CEDOC, do Centro de Documentação. Bom, é claro que se nesses setores nós tivéssemos vários funcionários, vários colaboradores, você teria que relacioná-los todos. Não digo que você vai envolver a empresa inteira de uma vez só, mas o ideal seria que você envolvesse a empresa inteira, a instituição inteira, todos os participantes, mesmo que fosse aos poucos, cada dia ou cada semana, envolvesse parte das pessoas para ouvi-las e coletar esses dados. Mas, enfim, identificar os stakeholders é identificar os envolvidos. Eu usaria uma planilha como essa. Na sequência, você precisa o quê? Você precisa definir um plano de comunicações, como vocês estão vendo aí. O que é o plano de comunicação? Ele é um documento no qual você faz um planejamento e você registra que tipo de suporte você vai utilizar para a comunicação, qual a frequência de envio que você terá para enviar esses documentos, que diferentes documentos serão utilizados ou se será utilizado apenas um único documento para divulgar os dados que você deseja, que você precisa divulgar, né? E o público, decidir se o público para o qual você vai divulgar, né, se a sua audiência é pública, ou seja, todo mundo, ou de apenas circulação interna. E, às vezes, você pode ter, né, como lá tem o item C, você pode ter diferentes documentos, um para cada tipo de público dentro da instituição. Então, o plano de comunicações nada mais é do que registro desses dados e para você saber quando enviar, para quem enviar, quando enviar e como enviar. Bom, em seguida, nós teríamos aqui o item 3, que é definir as principais etapas e objetivos, né? Então, veja só, quando eu digo que nós vamos definir as principais etapas e objetivos, eu estou dizendo que eu estou planejando como o meu projeto vai acontecer, como essa implantação de preservação digital vai acontecer. Ela vai acontecer em 2, 4, 6 grandes etapas, né? Não dá para fazer tudo numa etapa só, então você tem de organizar. Então, como você está olhando aí, você tem a primeira etapa, né? Tá aqui, ó. A primeira etapa, nesse projeto fictício que eu coloquei, ela trata da identificação dos envolvidos, né? Dos stakeholders, como a gente falou agora há pouquinho. Então, esses stakeholders que a gente discutiu, eles são um insumo para o plano de comunicação. O plano de comunicação, para ele ser bem projetado, bem planejado, ele precisa saber qual é o tipo de perfil, o tipo de pessoas que irão receber a comunicação e os dados. E aqui eu digo que quem vai ficar responsável por fazer esse plano é o José e que ele vai levar 8 dias para criar esse plano. Quando ele para terminar a lista dos envolvidos e dos stakeholders, ele vai estar à frente disso. E o esforço estimado é quantos dias ele vai levar, ok? Ele vai levar 8 dias.
E eu espero que, como resultado esperado, final, o resultado entregue, quando ele terminar essa etapa, seja uma lista identificada, tá certo? Essa lista identificada, ela tem lá o nome de todas as pessoas, como vocês viram. Na sequência, eu tenho também a identificação dos envolvidos, tá certo? Identificação dos stakeholders na primeira etapa, que ela dividiu a primeira etapa em dois momentos. Um, quando eu forneço simplesmente insumo para o plano de comunicação, e no segundo momento, o que eu faço? Eu pego essa lista e vou classificar essa lista, vou classificá-la, vou priorizá-la, vou dizer quem ali é de nível, recebe as informações de nível 1, quem recebe as informações de nível 2, quem recebe as informações de nível 3, etc, etc. Então, quando eu termino, na segunda etapa, esse segundo objetivo, né, que ficou a cargo da Maria da Silva, aqui como vocês veem, vai ser uma lista identificada, que ele recebeu anteriormente, e priorizada, né? Pode acontecer que, nessa fase, por exemplo, a Maria da Silva perceba que ela deve incluir algumas pessoas que não haviam sido incluídas na primeira vez pelo José, né? Então, por isso eu coloquei lista identificada e priorizada, porque ela pode eventualmente aumentar essa lista, ou às vezes até diminuir, mas o fato é que elas têm que estar priorizadas, classificadas, setorizadas. Na sequência, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí, numa próxima etapa, a definição da tipologia documental prioritária. O que é isso? É decisão sobre que documentos entrarão ou não na preservação digital. Nem tudo dá para preservar, às vezes é muito caro, às vezes não tem dinheiro, não tem recurso, não tem máquina, não tem equipamento, não tem tempo para fazer para tudo. Então você vai escolher o que é prioritário. E como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, o que é prioritário? Aquilo que é legal, né? Você é obrigado a preservar por força de lei, né? Tem lá uma lei que diz que tem de ter aquele documento de 50 anos, então você tem que priorizar. A segunda, porque aquilo é uma coisa estratégica para a empresa. A empresa precisa daquilo, ela ganha dinheiro com aquilo, ou perder aquilo significa perder dinheiro. Então é o que é estratégico. Depois é o que é administrativo, né? Administrativo significa que tem a ver com a organicidade da instituição, que indicam os processos que estão ocorrendo dentro daquela instituição. Então, você começa por aí, por esses itens, né? Tem um quarto item que eu não falei. Olha lá na aula passada e tente se lembrar qual é esse quarto item, tá bom? Bom, então, quando eu estou definindo essa tipologia documental, o que acontece? Eu estou justamente trabalhando dentro dessas áreas para saber quais documentos serão preservados, ok? E, é claro, quais são os documentos, qual é a prioridade daqueles documentos, qual é a periodicidade, qual é o setor responsável, quem é o funcionário responsável, quem é o público que lê aquele documento, que precisa daquele documento, tá certo? E aqui, se vocês olharem para a planilha, vocês vão ver que nós temos aqui 20 dias, ou seja, achamos que a Cláudia, a Maria, olha os nomes aqui, e o José vão levar 20 dias para poder realizar esse trabalho de criação das prioridades dentro da tipologia documental que vai ser preservada na instituição. É claro que eles não farão isso sozinhos, eles são os responsáveis. Quem é que vai participar da construção disso? Aos poucos, todo mundo da instituição, gente de fora que eventualmente usa os documentos produzidos pela instituição, especialistas e outros tipos de recursos que eventualmente possam ser comprados, possam ser adquiridos pela instituição, tá certo? Bom, e por fim, que nós temos já a definição da tipologia documental, o que é que vai ser feito? Nós vamos refinar cada grupo de documentos, ok? Então tem a Cláudia, a Teles, a Maria, que vão se preocupar nesse refinamento, tá certo? Vão trabalhar melhor no refinamento desses documentos, de forma que antes eu sabia os grupos de tipos, e agora eu sei que cada grupo, por exemplo, tem 10 documentos, 4 documentos de um, 10 de um outro, tá certo? E assim você vai desenvolvendo o trabalho, tá certo? Bom, observe o seguinte, que é importante você entender que você precisa ter bastante critério nessa etapa, essa etapa 3.
que é definir esses objetivos e organizar tudo isso, tá certo? Porque se você não organizar esse negócio do jeito normal, do jeito correto, direito, você vai se esquecer de etapas extremamente importantes. E se você se esquecer de etapas extremamente importantes, pode acontecer de você não chegar no resultado que você espera, de você ter problemas, de você esquecer coisas extremamente importantes, ou de você simplesmente se esquecer de envolver pessoas que são chave para poder resolver o problema todo da instituição, tá certo? Então, esquecer alguém nessa fase significa esquecer uma pessoa importante que poderia trazer enorme contribuição para o projeto. Bom, o quarto passo, né, no sentido, na direção de você tentar organizar a implantação da preservação digital, eu chamo de definir um cronograma geral. Você já tem quase todos os dados para você poder fazer isso, né? Você sabe, eu chamei lá de etapa, a identificação dos stakeholders, dos envolvidos, né? Que tinham dois grandes objetivos. Você pode ver, tem aqui o insumo 1, aparece 2 vezes. E depois você tem a criação da tipologia documental prioritária, que também está dividido em 2 vezes, como você pode ver na apresentação aqui, ó. Você tinha aqui o setor de compra, que, né, foi 2 vezes, e aqui, olha. Pronto, classificamos aqui dois objetivos, lançamos 2 objetivos na primeira etapa, que seria a identificação dos stakeholders envolvidos, e 2 objetivos aqui na definição da tipologia documental prioritária, no nosso projeto hipotético, tá certo? Então, continuando aqui, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que nessa etapa, na quarta que você está trabalhando, você vai pegar esses envolvidos, né? E você vai organizar todas as atividades que os envolvidos vão fazer em um cronograma geral. Se você sabe que você vai ter 4 objetivos que fazem parte dessas 2 etapas, sabe quem são os responsáveis, você sabe qual é o esforço estimado, né? Esforço estimado. Então, eu sei que a primeira atividade, que é a criação daquela primeira lista dos stakeholders, leva 8 dias, então ela começa no dia D, tá certo? Primeiro dia do projeto. E ela termina no dia D mais 8. Ou seja, se começar no dia 1º, e o dia 1º for uma segunda-feira, ele vai terminar em que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa, sábado e domingo ninguém trabalha. Aí. Segunda, terça, quarta. E pronto. Na quarta-feira da outra semana iria terminar. Então, o esforço, ele diz o tamanho, quantos dias, mas a duração, ela vai depender do calendário civil, tá certo? Se tiver feriado, se tiver final de semana, ela estica um pouquinho. Por isso eu coloquei como D8, tá bom? E não datas específicas. Depois disso, que eu já tenho aquela lista identificada, no meu cronograma, ainda na etapa 1, e agora no segundo objetivo da etapa 1, eu tenho aqui a classificação, a priorização da lista. Isso aqui vamos levar 4 dias. De onde estão vindo 8 dias, 4 dias? Estão vindo aqui da nossa estimativa, né, do esforço estimado que a gente conseguiu na etapa 3, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho justamente mais 4 dias, que aqui terminou no D8, vai para D9. Então, eu termino a lista identificada e priorizada em D13, no dia 13, depois do começo do projeto. Em seguida, nós vamos para a segunda etapa, que é a questão da definição dos grupos de tipos documentais e depois o detalhamento dentro de cada tipo de que documentos farão parte. Isso aí está na segunda etapa e o primeiro objetivo se chama macro grupo de documentos, né? Ou grupos macros, né, de documentos. Então, o que você tem? Vai levar 20 dias de esforço aqui nessa atividade. Então, ela começa em D14 e vai até o dia 34, desde o começo do projeto. E eu espero receber como resultado esperado a criação da primeira relação de grupos de tipos documentais. É um grupo. Tem um grupo de documentos fiscais, documentos administrativos, documentos isso, documentos aquilo. Então, na sequência, o que nós temos?
Na sequência, você pode olhar que nós temos agora o refinamento, o detalhamento dentro de cada grupo documental, tá certo? Como eu falei, se você tem lá documentos administrativos, por exemplo, isso é um grupo. Então, eu vou levar 40 dias trabalhando dentro deste grupo. Então, vai do dia 35 e vai até o dia 75 do começo do projeto. Se você pensar bem, nesse segundo objetivo, da segunda etapa, né, que aqui é o refinar o grupo, você vai pegar dentro do grupo administrativo e você vai trabalhar, por exemplo, dentro do grupo administrativo eu tenho folhas de ponto, eu tenho relatório de faltas e ausência, eu tenho documentos de ausência de servidores por problemas de saúde, eu tenho registro de ocorrências de acidente de trabalho, enfim, você vai vendo os tipos documentais específicos que fazem parte daquele grupo, tá certo? Bom, então aqui, esse é um exemplo de cronograma para a gente poder trabalhar, tá certo? E o ideal é que o seu projeto tenha um cronograma até mais detalhado do que esse, né? Note que aqui cada etapa eu só coloquei 2 objetivos. Quantas etapas e quantos objetivos eu coloco no meu projeto? Depende da complexidade do seu projeto e quanto mais você organizá-lo, menor é a chance de fracasso do seu projeto. Portanto, nunca é demais esse detalhamento. Bom, em seguida, se você sabe o que você vai produzir, quanto tempo vai levar e tudo, você já tem uma ideia dos recursos que serão necessários para produzir isso. Quantas pessoas, quanto tempo, quantas salas, né? Se você sabe que você vai levar 80 dias, 70 dias, 50 dias, né? Como a gente discutiu agora há pouquinho, você pode dizer, eu preciso da sala de reuniões por 80 dias, por 100 dias, por 20 dias. Eu preciso de 3 salas de reunião por 80 dias, porque numa sala acontece uma coisa, na outra acontece outra, na outra acontece outra. Se você não definir esse recurso, quando você vai começar o projeto, você vai falar, poxa, onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou reunir a equipe? Aí você vai no dia do começo do projeto, você vai atrás de pedir recursos. Aí o cara fala, poxa, você não me avisou que ia precisar de sala, agora não temos sala, como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos conduzir esse projeto? E isso pode ser um problema enorme para você. Então, é melhor você planejar antes e ter esses recursos definidos. Você pode precisar de água, de ar-condicionado, de café, de vários insumos. Então, esse é o objetivo de você definir os recursos, para você informar quanto vai custar e saber se alguém vai pagar essa conta, senão o projeto não irá acontecer. Bom, na continuidade, você deve delegar responsabilidades de maneira formal, o que significa que tem que ser institucionalizado, não pode alguém dizer, olha, você vai fazer aí, você é o responsável, tá bom? Aí você fala, beleza. Aí chega lá na frente, você vai pedir uns documentos, o chefe do setor não quer te entregar, porque é documento confidencial, isso e aquilo, etc., uma dificuldade. Tem que estar todo mundo sabendo, e a delegação de responsabilidade, de poderes para você poder fazer o projeto, tem de ser institucional. As pessoas têm que reconhecer você como responsável para fazer aquele projeto, senão você vai ter muitas barreiras para enfrentar dentro da instituição. Por fim, você deve... Por fim, não, ainda falta um pouco pelo fim. Eu digo, na sequência, você deve definir um plano de acompanhamento. O que significa isso? Que você vai fazer assim, bom, se eu tenho aquelas 2 etapas e 2 objetivos, eu vou me reunir com o pessoal a cada semana. Então, uma vez por semana, vai ter uma reunião de acompanhamento. Então, você define um calendário de reuniões de acompanhamento, sabe que na primeira semana você vai falar com o grupo de trabalho 1, o grupo de trabalho 2, o grupo de trabalho 3, conforme você organizou. E você vai dedicar um tempo para ouvir as dificuldades, para você registrar os avanços, né? Para registrar os sucessos que foram alcançados até aquele momento no projeto, justamente para que esses dados possam alimentar o plano de comunicações, os elementos do plano de comunicação para você divulgar a saúde do projeto. Se ele está atrasado, se ele está adiantado, se ele está indo bem, se ele não está indo bem, tá certo? De lá também, dessas reuniões do acompanhamento, né, você tem as informações sobre coisas que sejam necessárias. Por exemplo, vão fazer reunião e percebem que esqueceram de pedir um projetor. Então,
você registrar aquilo, foi percebido que tem um projetor, tem que alterar o cronograma, tem que alterar o orçamento do projeto, tem que solicitar um cronograma, e tudo acontece. Pode verificar aqui, o que você imaginava que ia demorar 8 dias, já está em 10 dias de duração. Então, significa que você vai fazer o quê? Você vai pedir mais recursos, mais prazo, enfim. Ou então, você pode o contrário, você pode perceber que uma coisa que durar 20 dias, de repente, essa coisa ela já está pertinho de terminar. Se ela está pertinho de terminar, você estima mais quantos dias precisa, libera um pouquinho, tem uma antecipação no calendário do término do projeto. E agora sim, o último passo dessa proposta para vocês se você está acompanhando, então você tem que fazer o quê? Avaliar os recursos, os resultados constantemente. Você faz o acompanhamento por quê? Só para perguntar? Não. Você faz o acompanhamento, você faz o gerenciamento do projeto justamente para você ter elementos para você avaliar os resultados. Se você está indo dentro do planejado ou se você está longe do planejado. Então, é para isso essa etapa. Você coleta os dados em reuniões, né, fazendo o acompanhamento, e então você avalia se você está indo bem dentro do planejamento. E estando bem, tudo continua, você vai continuando na sua atividade dentro daquele planejado. Se alguma coisa está indo em desconforme, não está dentro do planejado, reúne as pessoas envolvidas, discute o que está impedindo aquele progresso, replaneja e continua trabalhando. É melhor enfrentar os problemas e resolvê-los logo do que deixar para o fim e, de repente, isso pode fracassar o projeto inteiro, tá certo? Ok, então, para a gente poder fixar esses conceitos, né? Lembrando que na próxima aula vocês vão receber, vou mandar alguns modelozinhos para vocês de planos, vou mandar algumas documentações para vocês darem uma lidinha e vou pedir um outro exercício. Mas hoje a gente tem um exercício de fixação também, um exercício prático. Então, antes disso, vamos repensar aqui. Por que é que eu preciso fazer desse jeito que eu estou propondo para vocês, desse jeito que nós estamos analisando? Porque sem uma sólida discussão, sem um planejamento sério mesmo no seu projeto, o que você vai ter? A implantação dos esforços de preservação digital poderão fracassar dentro da instituição. Fracassar porque as pessoas não entenderam o que era para ser feito, fracassar porque as pessoas não compreenderam os objetivos ou porque simplesmente elas não concordam, entendeu? Não concordam e as pessoas são assim. Ela não concorda, não quer fazer parte da festa, entendeu? Se não vai jogar bola, ela queria jogar vôlei, então pronto, então bola eu não jogo, não vou jogar mais, acabou. E a bola é minha, daqui eu vou embora. E acaba a brincadeira, tá certo? Então, para evitar isso, tem que estar discutindo, planejando e envolvendo todo mundo. Além disso, você precisa o quê? Com certeza você precisa definir o foco do seu trabalho. O foco deve ser o quê? Aquilo que for mais importante. Nesse caso, você deve mostrar que você não pode... agora eu entreguei, né? Eu tinha pedido para vocês pegarem uma 4 e vocês agora esqueci que está no slide, já descobriram já, né? Danadinhos vocês. Você tem que manter o foco naquilo que é essencial para a instituição, né? Tem que manter o foco no que é obrigatório ou no que é vital para que a instituição se mantenha lucrando, se mantenha ativa, se mantenha eficiente, eficaz, né? E aí você vai, obviamente, dentro das prioridades dos tipos documentais, considerar o que for legal, o que for administrativo, o que for estratégico e o quarto, o que for contábil, tá certo? Bom, eu espero que você consiga compreender que esses passos, eles são essenciais para a implantação. Sem esses passos, que podem ter outros nomes, podem ser desmembrados de outra maneira, você vai chegar perto de fracassar, tá certo? Pensamento que você deve sempre vender como o pensamento que norteia todo o projeto que a preservação digital não pode ser uma coisa desconectada da empresa, ela tem de vir para somar, ela tem que ser uma ferramenta, ela tem que ser um plus, uma coisa a mais que vai ajudar as pessoas a trabalharem. Uma coisa a mais, uma coisa que soma, uma coisa que não divide esforços, mas que diminui o esforço. Se você criar a preservação digital dentro da instituição como uma coisa, um peso a mais para as pessoas, certamente elas não vão ter disposição e às vezes nem tempo de participar e de
ajudar naquilo a funcionar. Então, você deve, desde o começo, pensar como é que a preservação digital, desde os seus primeiros momentos, agrega valor, agrega qualidade, melhora a qualidade de vida dos colaboradores da empresa, como é que aquilo melhora os produtos e serviços da empresa, como é que torna a empresa mais competitiva, como é que torna a empresa mais rápida, mais segura. Fazendo isso, você consegue fazer com que as pessoas falem, cara, eu vou ganhar com isso, eu vou ajudar, porque vai ficar melhor o meu trabalho. Ao invés de mexer com um monte de papel aqui, eu vou olhar no sistema, vou procurar, vai ser mais rápido para mim, não vou ter mais alergia, eu não vou ter mais essa pilha de documentos aqui, né? Eu não vou ter que ficar passando álcool em tudo, porque agora está tudo digital e está sendo melhor para mim. Bom, e então, como uma atividade prática para a gente fixar essa discussão de hoje, eu estou propondo para vocês uma atividade individual, na qual você vai, por favor, realizar pesquisas, né, no buscador que você quiser, usando a seguinte expressão de busca. Eu ia colocar duas, mas acabei colocando uma só. Cronograma é. E aí vamos ver as respostas. Leia, entenda mais 4 ou 5 respostas para essa pergunta, veja como que ele é feito. Na sequência, eu peço que você proponha um conjunto de metas e objetivos, né? E construa um cronograma com essas metas e objetivos. E essas metas e objetivos têm de estar organizadas para ela chegar ao quê? Chegar na implantação de qualquer tipo de serviço. O serviço que você quiser, implantar qualquer tipo de serviço. Não tem problema se for fora da área da biblioteconomia. Implante um serviço criando um cronograma para a gente poder discutir isso, até a gente pensar em como isso pode melhorar aquela instituição. Bom, ainda na atividade prática, o prazo é dia 10/9, você tem que enviar pelo SIGA, sem possibilidade de entrega após essa data, tá certo? Não complique as coisas, é algo simples que eu estou pedindo, tá certo? Não invente aí um enorme cronograma, uma coisa, um monte de etapas, faça uma coisa simples. Eu quero que você apenas dê uma praticada. Não quero que você se estresse, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo e desejo a vocês um excelente final de dia para quem estiver vendo isso no final do dia, ou então um excelente dia para quem estiver vendo isso no começo, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.